tem 10 minutos de uma forma poderosa. Diga poderosa. Fala assim: Deus vai falar comigo de uma forma poderosa. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Mateus capítulo 13, 24, vamos embora. Irmãos, enquanto você está abrindo, o apóstolo não está falando isso para você dar dízimo, para você fazer nada não. O apóstolo está falando isso para você ver como é maravilhoso o homem e a mulher que confia e acredita em Deus, tá? Mateus 13, 24 diz assim. Você que está assistindo pelo Facebook, Mateus 13, 24. Jesus contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Diga: e o Senhor semeou boa semente. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo começou a brotar, formou-se espigas, o joio também cresceu. Quando os servos do dono do campo dirigiram-se a ele, disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhes perguntaram: Senhor, quer que venhamos tirá-los? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar também o trigo. Deixe-los crescerem juntos, e quando chegar a colheita, então tirarei primeiro a colheita do joio. Amarramos em feixes para queimá-lo. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Agora vamos comigo para o 36, que é rápido. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Diga: ele foi para casa. Diga: ele foi para casa. Diga: ele foi para casa. Irmãos, olha que maravilhoso isso aqui. Quando Jesus fala assim, quando a Bíblia fala assim, e ele foi para casa, ele está citando a casa de Pedro, em Cafarnaum. Olha só, Jesus era tão bem tratado, que quando fala ele foi para casa, ele estava indo para a casa de Pedro, em Cafarnaum. Mas não ia isso ainda que eu quero te levar. Então deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e pediram a explicação da parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo semeou é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. O maravilhoso dessa parábola, que em 5 minutos eu vou definir ela porque é muito rápida. Para começar, só entra na sua casa quem são seus amigos, pessoas que você confia. E Jesus, estando em casa, os seus discípulos foram até ele. Entenda, quando você é amigo de Deus e ele confia em você, ele dá explicações para você que não dá para ninguém. Quando você se faz amigo de Jesus, ele confia em você, ele abre a porta da casa dele para você entrar.
E quando você entra, você senta diante dele e pergunta: Senhor, nos explique, Senhor, nos ensine, fale conosco o que o Senhor quis dizer com essa parábola. Os outros que estavam lá foram sem entender nada, mas aqueles que vão morar no reino dos céus, esse o Senhor Jesus explica. Sabe por quê? Porque lá é a sua morada. O maravilhoso é Jesus falando, olha só: o semeador saiu a semear, semeou semente boa. Às vezes, irmãos, tem uma palavra que você que está ouvindo na internet, está vendo agora, e você que está aqui, que tem a ver, Sandro, com o testemunho que você deu. Olha só, o semeador saiu a semear, ele só semeou sementes boas. Não tem ninguém que nasceu predestinado a ser ruim. A pessoa se torna ruim porque está dormindo e deixa o diabo entrar nela. Ah, eu nasci para ser assim, eu nasci para sofrer, eu nasci para passar dificuldade, eu nasci. Não, você não nasceu. Deus semeou a mesma semente. A diferença é que você tem dormido e tem deixado o diabo manipular a sua vida. Nota-se que ele fala: e ele semeou, e quando estavam dormindo, o maligno veio e plantou a semente. Agora olha só, irmãos, ele fala, explica na parábola, que o joio é filho do diabo, são os filhos do diabo, e o trigo são os filhos de... Mas olha só, os dois são filhos de Deus, porque o diabo só inventou a mentira. João 8,44: pois ele é homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, porque é o pai da mentira. Deus só deu a paternidade à mentira para ele. Não existe filhos do diabo, existem homens que se tornam filhos deles por opção, mulheres que se tornam filhas por opção. Mas a semente é boa. Diga para o seu irmão: a semente é boa. Diga: a semente que foi semeada dentro de você é boa. Agora faça melhor, diga assim: você é a semente. Diga assim: você é a semente boa. Se você quer, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Não existe, Deus não faz nada ruim, Deus faz tudo perfeito. Você é uma semente boa. Por mais que você olhe e fale assim: o meu pai não era bom, a minha esposa não era boa, o meu avô não era bom sim, porque a semente que foi semeada é boa. Mas quando a pessoa dorme, o maligno vem e transforma o trigo em joio. Tem homens que estão vivendo a vida de joio, mulheres que estão vivendo a vida de joio, mas eles são trigo. O diabo olha e fala assim: você é joio, você não presta, você não serve para isso, você não serve para isso. Começa a querer determinar o que você vai ser, mas entenda, a semente é de trigo. Não teve semente de joio. Aquele que semeou, semeou uma única semente, a semente de trigo, a semente. Mas quando não prestamos atenção nas nossas vidas, o maligno tem o poder de pegar e transformar o trigo em joio. Aquilo que nasceu para ser perfeito se torna imperfeito, porque opção do próprio homem e da própria mulher, o que ele vai ser,
o que ela vai ser. Nota-se que houve uma dormência. Dormiram. Quantos aqui estão dormindo? Quantos aqui estão distraídos? E pela sua distração, o diabo tem moldado você da forma que ele quer que você seja moldado, porque Deus te fez, te constituiu para ser trigo. Nota-se que os servos já pensam logo em arrancar, né? Vamos arrancar. E Deus fala assim: não, não arranca não. Não arranca não. Deixa. Deixa. Porque Deus sabe que é trigo. Ele dormiu. E o diabo transformou ele em joio. Olha para o seu irmão e fala: se você é trigo. Diga: se você é mais do que vencedor. Fala: determine. Diga: determine. Isso. Diga isso em sua vida. Se você tomou posse que você é trigo, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Entenda uma coisa: filhos do reino, filhos das trevas, irmãos, todos nós nascemos filhos de Deus, mas Deus nos dá o direito de escolher a nossa paternidade. As minhas atitudes, os meus atos determinam quem é o meu pai. O que eu faço determina a minha origem. O semeador semeou no ventre da sua mãe uma semente boa para dar frutos maravilhosos. Não existe isso. Eu fui predestinado a ser ruim. Eu sou predestinado a sofrer. Eu sou predestinado a passar. Não! Se isso fosse verdade, Deus não seria justo. Ele seria injusto. Ele é justo. Quando Ele me colocou no ventre da minha mãe, Ele colocou lá e declarou: semente de trigo. Quando Ele colocou você no ventre da sua mãe, Ele colocou lá no ventre e diga: é trigo. É trigo. É trigo. Mas aí quando eu nasço, aí a pessoa nasce, aí ela começa a dormir e dá bobeira, e o diabo começa a moldar você e tira a sua característica de trigo e começa a te moldar da forma do joio. Aí você começa a olhar e dizer: olha, eu estou no meio do trigo, mas eu não sou trigo. Imagina só, Léo. Imagina, você está no meio de uma pessoa que está brilhando, que está prosperando, e você está passando por coisas, está vivendo uma vida de vício, de drogas, de uma vida infernal, no meio de pessoas. Aí você pensa e fala assim: eu nasci para sofrer. Eu nasci para passar por isso, porque, sabe, irmãos, eu queria que eu não estivesse gravando agora, eu ia falar algo, mas que está gravando, então eu não posso falar. Mas eu vou falar. Quem quer que eu fale aqui, diga amém. Vocês são curiosos, hein? Vocês são curiosos, hein? Ah, vocês são... Que isso, gente? Vocês são crentes, não? Eu também já queria falar. Vocês só me ajudaram. Tem pessoas, irmãos, que levam uma vida de papel higiênico. Quando não está enrolado, está na merda. Sabe por quê? Porque Deus te fez para você ser trigo e você decidiu ser joio. Ser joio é uma decisão.
eu decido ser joio. Como você decidiu ser joio? Quando você parou para dormir e não prestar atenção na manipulação maligna. Deus te fez para ser mais do que vencedor, mais do que vencedora. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Mas Ele só pode agir quando você decide ser filho dele. Qual é a fonte que você quer receber? Água. Qual a fonte? Eu quero receber a fonte da água da vida. Eu decido mudar. Eu decido entender que eu sou trigo, a semente é boa. São as minhas ações que são ruins. Não existe ninguém melhor do que o outro. Diga para o seu irmão: não existe ninguém melhor do que o outro. Diga: todos somos iguais diante do Senhor. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Dê um forte aplauso a Ele, vai. Dê mais forte, dê mais forte, dê mais forte, dê mais forte. Gente, eu ouvi tantas coisas maravilhosas ontem no coquetel de pastores, que eu voltei pulando. Mas teve algo que me marcou. Teve muitas coisas, mas uma das coisas foi o discurso de Marta e de Maria, amor. Quando o apóstolo Davi vira e fala assim: vocês pararam para perceber? Marta chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Passado algumas horas, vem a irmã dela, Léo, repete a mesma coisa, Maria, que Marta respondeu: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe por quê? É dentro da casa, pensando coisas negativas. As pessoas que convivem juntas, pensando a mesma negatividade. Quando Marta chega, fala, Maria chega logo depois e repete as mesmas palavras. Entenda, eu posso viver com alguém negativo, mas da minha boca saem palavras positivas. Olha as palavras delas. E eu, uau, verdade. Chegou uma, falou uma coisa, chegou outra, falou. Eu sempre olhei pelo lado da mesma fé das duas. Olha, as duas têm a mesma fé. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, não teria morrido. Mas o Espírito Santo me mostrou de uma forma diferente. Que era para estar Marta falando para Maria: Maria, ele não está aqui, mas quando ele chegar, o nosso irmão vai ressuscitar. Marta, ele não está aqui, mas quando ele chegar, o milagre vai acontecer. Foi algo tão maravilhoso ontem, irmãos, muito edificante. Aí você olha aqui e vê essa parábola que fala: o semeador saiu a semear, e ele semeou semente boa. Você é uma semente boa. As coisas que você pode fazer são boas. Você só precisa determinar a tua vida e começar a olhar para você e dizer: eu sou uma boa semente que foi plantada nessa terra. Satanás, ele tenta olhar para você, mostrar para você e dizer assim: você não presta não. Você não presta. Você tem jeito não. Você é joio. Você não vai dar em nada. Você não vai realizar nada. É você olhar e falar assim: olha para alguém que está vencendo e fala assim: eu sou a mesma semente que ele. Olha para uma mulher que está vencendo e fala assim: eu sou a mesma semente que ela, porque o Senhor semeou na terra a mesma semente.
que ele estava querendo dizer isso? Ele estava querendo dizer isso para os fariseus. A semente que Deus semeou na tua mãe é terra boa. Por que que você age assim? Por que que você faz isso? Por que que você pensa assim? Porque o maligno já entrou em você e já mudou a sua essência. O diabo, quando ele entra numa pessoa, a pessoa é boa, ele tem o poder de transformar a pessoa em ruim. Sabe, irmãos, eu tinha um primo, ele morreu com 23 anos. Ele era policial militar, mas ele não morreu da profissão. Ele foi passou mal do estômago, a mãe dele: toma uma coisa com leite, toma isso. Quando ele foi para o hospital da PM, o médico abriu a barriga dele, fechou e falou assim: não tem jeito não, pode ir para casa, não tem nem um mês de vida. Ele era uma pessoa, jogava bola comigo, maravilhosa, não brigava com ninguém. Quando ele entrou para a polícia, ele se transformou, virou outro ser humano. Eu não conhecia mais ele. Sabe por quê? Porque Deus fez ele trigo, mas o diabo conseguiu moldar ele e transformar ele em joio. 23 anos de idade, 23 anos, mãe crente, todo mundo crente. Apóstolo, quando ele descobriu que estava com câncer, ele melhorou? Não, irmão, ele matava quem ele via pela frente. Já que eu vou morrer, eu vou levar quantos eu puder. Eu não era crente, eu não tinha nem como pregar para ele, que eu não era crente na época. A maioria dos nossos amigos não era crente. Agora, como é que pode uma pessoa boa se tornar ruim assim? Porque dormiu. Apóstolo, por que eu estou passando por isso? Porque um dia você adormeceu, porque um dia você dormiu e deixou o diabo entrar em você e transformar você no que você é. Mas hoje Deus te traz novamente a essência dele. Tem um louvor que diz assim: estou, sabe tocar, Léo? No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Vai, que lindo, vai! Perca do primeiro amor, não quero que em mim se perca. Diga agora, vai! Vem! Que lindo! Só pra te quer. Jardim particular. Aplauda ele. Já sabe o louvor que vai tocar, né? Glória a Deus. Prepara pra mim lá, meu mozinho. Olha só. Deus colocou você perfeito no ventre da tua mãe. Jeremias, ele fala assim, Jeremias capítulo 1. Jeremias, eu te gerei no ventre da tua mãe, com as minhas mãos, e te designei profeta às nações. Deus, ele nos coloca no ventre de nossas mães. Ele nos gera com as suas mãos.
A semente que foi colocada no útero da tua mãe é semente boa, perfeita, é trigo. Mas aí a gente dá bobeira e o maligno vem e nos transforma em joio. Eu quero encerrar com isso aqui, ó. Mateus 5. Mateus 5, versículo 13. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Entenda, Jesus nos chama de cidade quando estamos por Ele. Entenda, quando estamos em cima dEle, ninguém consegue nos apagar, ninguém tira o nosso brilho. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, para quem serve? Para ser pisado. Sabe, irmãos, quando nós começamos a perder o sabor da vida, perder o sabor da essência que nós somos, começamos a viver o tempo de ser pisados. Passamos por humilhações, por lutas, por problemas que não era para passar, dificuldades que não éramos para passar. Mas passamos porque perdemos o sabor, deixamos de ser sal. E o sal, quando ele perde o sabor, ele vira uma areia comum, uma areinha branquinha. E as pessoas passam por cima de você e vai pisando em você. Mas não é porque quer pisar em você e quer te humilhar, não. É porque você está no chão. Aí ele fala assim: mas não pode apagar a luz que eu coloquei em você, se você estiver no monte, porque não pode se esconder uma cidade sobre o monte. Ele coloca você e eu como uma cidade, dizendo assim: eu vou te fazer brilhar, e todos vão ver o seu brilho, todos vão te enxergar, todos vão ver a sua conquista. Deus quer te restaurar nessa noite, amém? Você é sal. Você é sal. Você é trigo. Você não pode perder a sua essência, porque o diabo está entrando no teu coração dizendo assim: você é areia, por isso que você é pisado. Você é joio, por isso que você está passando por isso. Você tem que olhar para o diabo e falar assim: eu sou trigo. A semente é boa. Ah, eu estou passando por isso que meu pai era ruim. Não, a semente era boa. Eu sou semente boa. Meu pai era semente boa. O meu avô era semente boa. Só a atitude deles que foram ruins, mas a semente é boa. Começa a mudar a sua atitude nessa noite, amém? Eu te convido a ficar de pé. Pode colocar o louvor. Sabe, irmãos, você que está assistindo pela internet, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Abençoe sua casa. Entenda, talvez você possa estar dizendo assim: essa palavra mudou a minha história, porque eu pensava assim: eu sou ruim porque meu pai era ruim. O teu pai nunca foi ruim, a tua mãe nunca foi ruim, você não é ruim, porque a semente que Deus plantou é boa. Mas Satanás, ele tem o poder de mudar a característica da semente. Mas Deus hoje quer te trazer de volta a sua essência. Deus quer te fazer trigo novamente. Você não é areia. Deus te constituiu sal, e hoje Ele vai trazer sabor novamente para a sua vida. E vai te colocar sobre ele, sobre o monte, e vai te fazer brilhar, e todos vão ver você lá no alto.
tomar posse da vitória, diga amém.